O nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos para o item número 3, o item número 2, a porta estreita, né, o tema que nós vamos trabalhar hoje. Então eu queria passar para vocês uma experiência interessante que nós vivemos aqui em casa, né, que nós temos aqui um casalzinho, né, de cachorros, e os dois, né, têm ali um probleminha de saúde. A Rita tem passado por umas crises de infecção urinária e o nosso Zequinha tem um problema cardíaco. E aqui em São Paulo não tem um centro espírita, que inclusive já foi alvo de reportagem de uma das revistas de circulação nacional aqui do Brasil. Não me lembro se é a Veja ou se é Isto É. Essa revista fez então uma reportagem, um vídeo, fazendo uma visita até esse centro espírita, que se dedica exclusivamente ao trabalho com animais. E ali então tem tratamentos espirituais, né, de saúde, e tem também um outro trabalho curioso, que é o de comunicação, né, com o mundo espiritual, para buscar informações sobre animais de estimação que desencarnaram. Então muitos donos vão até lá para poder terem notícias dos seus animais. E aí eles fazem esse trabalho se comunicando então com grupos de trabalhadores do mundo espiritual que trazem essas notícias. Eu não tenho nenhuma notícia específica para trazer para vocês, só o fato, né, de terem esse trabalho. E a Rita então ela foi, né, então eles entram, tem aquele bando de bichinho ali, né, pronto para fazer o tratamento. Aí eles entram numa sala assim com meia luz, típica, né, dos tratamentos espirituais também das casas espíritas convencionais. Vários animais entram e depois eles fazem o trabalho, né, de preces, depois trazem ali as garrafas de água fluidificada, né, para que a água possa ser administrada de tempo em tempo, né, como um tratamento que é feito com os humanos também, né. Então, bacana. Queria passar para vocês que temos esse serviço aqui em São Paulo. Então, gostaríamos muito, né, que esse serviço também fosse estendido a outras regiões do país, que é sempre um trabalho muito bacana, né, porque a gente sempre vê de um modo geral, assim, os animais num nível inferior, sem a necessidade da mesma atenção que nós temos, né? Isso vem mudando com o passar do tempo, até um pouco exagerado, a gente pode dizer, fazendo com que muitos acabem extrapolando nesse cuidado com os animais, gastando fortunas, né, com caprichos desnecessários e tudo mais. O nome da instituição, você sabe? ASEAMA. O que quer dizer isso? Associação. É a SEAMA, Associação. Depois eu pesquiso e vejo com vocês lá. A gente posta lá no nosso grupo no Facebook. Tem o Facebook dele, Tá. ASEAMA. Tá. Só colocar, Centro Espírita para Animais. Depois a gente pesquisa direitinho, eu passo para vocês. E aí então, a gente tem hoje uma quantidade muito grande de pet shops, de clínicas veterinárias, hospitais veterinários. Aqui em São Paulo tem um hospital público também voltado para animais, então, que trabalha muito bem, né, diga-se de passagem. E agora vem mudando, né, então esse conceito que se tem agora com os animais, também entrando agora dentro desse campo espiritual. E aí é muito interessante porque nós temos no atendimento fraterno do Espiritismo.net contatos não raros de pessoas que nos escrevem sobre saúde dos animais, sobre desencarnação de animais, né, e falando do seu sofrimento, de suas dificuldades, querendo saber exatamente o que a doutrina oferece em termos de conhecimento sobre a vida animal, né? Isso aí Dudu colocou em Sorocaba, Campinas também tem. Então é só para passar para vocês essa curiosidade, para vermos aqui de que forma que a doutrina também vem se envolvendo, né? E isso acaba até de certa forma trazendo uma pequena polêmica, porque no livro dos médiuns tem uma passagem de Erasto dizendo que não se pode dar passes em animais. Inclusive Kardec traz ali uma experiência de uma pessoa que foi fazer um tratamento de passe e acabou matando o animal. E a partir dessa passagem gerou uma visão negativa dessa relação das terapias espíritas e espirituais junto aos animais, dizendo que são incompatíveis, dizendo que isso é uma negativa. Hoje nós temos
um hospital espiritual voltado para os animais, que trabalha muito bem com ótimos resultados, fazendo com que a gente reveja exatamente aquela explicação dada por Erasto, para ver exatamente o que ele quis dizer com aquilo, de que forma que um passe magnético pode fazer mal ao animal, e não todos os passes magnéticos fazendo mal aos animais. Então, temos aí mais uma virada, mais uma virada dentro dos nossos conceitos, porque quando nós lemos uma passagem, uma única frase publicada nos livros espíritas, e nós acabamos levando aquilo como um dogma, nós trazemos um grande prejuízo para nós, encarnados, e também para os trabalhos realizados pelos próprios espíritos. Porque na prática, nós vemos que isso traz uma resposta diferente daquilo que foi publicado. Então é importante a gente rever esses conceitos, e isso até porque a doutrina espírita sempre tem como preocupação se manter sempre atualizada e progressiva. E se nós nos estagnarmos numa passagem que foi dita, ou mal explicada, ou mal colocada, ou mal interpretada, nós acabamos vivenciando um grande prejuízo. O Dudu colocou que o Nick também, e acabava se submetendo a um tratamento espiritual. Enfim, só trazendo para vocês essa experiência, esse depoimento, que é sempre interessante a gente conhecer o que acontece dentro do nosso universo, dentro do universo espírita. E ali esse centro espírita tem, naturalmente, obviamente, e não podia ser diferente, como patrono, São Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis, o espírito que ali apadrinha essa instituição voltada para o cuidado dos animais. Então é isso aí, pessoal. Queria só passar para vocês esse depoimento. E vocês podem achar, colocando SEAMA, colocar Centro Espírita Animais no YouTube, vocês vão encontrar o vídeo que foi publicado por essa revista, trazendo ali imagens, explicações sobre tudo o que acontece nessa instituição. E temos outros também, outros grupos que fazem esse trabalho em outras cidades. Temos inclusive um grupo espírita chamado Os Animais e o Espiritismo. Até uma amiga minha trabalha na coordenação. Ela é dirigida por profissionais da área de saúde e da área animal, principalmente, veterinários, zootecnistas, que fazem campanha para tratamentos espirituais voltada para os animais, e também a campanha para alimentação vegetariana, e tem obtido ótimos resultados. Então está aí o trabalho feito na doutrina. O Dudu colocou que cuida também dos animais e da natureza de um modo geral. Tomara que façam esse trabalho mais abrangente, e também e que esperamos que estejam obtendo ótimos resultados. Então tá aí. Esse era o depoimento que eu queria trazer para vocês. Então vamos lá para o nosso Evangelho. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos então falar sobre a porta estreita. Uma expressão que já é bastante conhecida por nós, cristãos de um modo geral, não apenas espíritas, mas cristãos. Expressões como, por exemplo, um homem novo, um homem velho, a porta estreita, que já traz para nós a própria expressão, uma explicação completa do seu significado moral. Mas é claro que cabe sempre para nós aproveitar essa oportunidade de explorarmos, entendermos melhor e até reforçarmos o entendimento desse conceito para a nossa própria vivência nesse trabalho de reforma íntima, de transformação moral. E a porta estreita, como a gente já conhece, mostra uma passagem em que nós, através da qual nós precisamos nos libertar, nos despojarmos de muito daquilo que nós trazemos em termos de hábitos, de comportamento, de vícios, de tendências. Do contrário, porque isso é visto, embora falar sobre vícios, tendências, valores, comportamentos, isso seja algo abstrato, nós podemos transformar para podermos entender melhor essa parábola ou essa explicação como sendo algo material que nós carregamos nas nossas bolsas, nas nossas mochilas, nas nossas bagagens. E nós não podemos passar por essa porta estreita
que nos leva ao caminho correto da evolução, dentro desse processo de evolução moral. Então nós temos que deixar essa bagagem para trás e entrarmos somente nós por aquilo que nós somos. Somos nós que alcançaremos, somos nós que vivenciaremos tudo aquilo que esse mundo elevado tem para oferecer. Nós por nós mesmos, sem qualquer tipo de acessório, de complemento. Então, conforme nós vamos evoluindo, naturalmente, nós vamos também colhendo todos os benefícios que cabem àquele estágio em que nós alcançamos. Então aqui começamos com duas passagens selecionadas por Kardec, uma no livro de Mateus, capítulo 7, e outra no livro de Lucas, capítulo 12. Então vamos lá, lembrando sempre que é muito comum encontrarmos passagens que são publicadas em vários evangelhos, isso porque ou estavam presentes ou querem reforçar alguma orientação que foi passada. Então nós temos inicialmente aqui do livro de Mateus, capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Então, aqui algumas expressões, abraço Simar, abraço Zé. Algumas expressões importantes, quando se fala sobre perdição. Uma daquelas expressões utilizadas pelas religiões tradicionais, tentações, pecado, perdição, são expressões utilizadas nesse meio religioso que, quando ela é bem entendida, ela pode se tornar universal e não apenas voltada para uma visão específica de alguma escola. Então, perdição vem de perda. Se perder significa se desorientar, se desequilibrar, ligeirinho, bom dia. Se desorientar, sofrer todas as dores e dificuldades do desvirtuamento e do desvio desse caminho de elevação que todos nós devemos seguir. Então, quando se fala em caminho que leva à perdição, nós podemos simplesmente pensar numa vida de prazeres. E os prazeres são muitos. Nós pensamos assim em prazer, de um modo geral, voltado apenas para as sensações provocadas por elementos físicos à nossa volta. E, na verdade, nós podemos entender como prazer qualquer sensação agradável provocada por algo exterior, seja físico, seja simplesmente moral, afetivo. Nós estarmos num ambiente convivendo com pessoas que são amistosas, pessoas do nosso afeto, isso para nós traz uma sensação de prazer. Entrando agora para um campo mais negativo, o exercício de uma tendência que nós temos, ou que nós tenhamos, também traz para nós algum tipo de prazer. Aquele indivíduo que é agressivo e participa de uma situação que estimula a sua agressividade, provoca para ele um tipo de prazer. Basta a gente ver, quando estamos assistindo a um evento esportivo que traz para nós algum tipo de conotação violenta, é natural que nós temos aquela torcida que fica cada vez mais inflamada quanto mais agressivo se torna aquele evento. Isso pode ser numa luta, onde nós temos ali os participantes se machucando, se agredindo, desferindo golpes que plasticamente podem ser muito interessantes, mas que são muito violentos fisicamente, e isso faz com que aqueles espectadores se tornem também, vivenciem essa sensação de prazer provocada por aquela experiência, ou mesmo que não seja um evento de violência, mas que acabe descambando para a violência. No caso, por exemplo, de uma partida de futebol, a gente vê muito isso no hóquei, vê de vez em quando acontecer no basquete, entre outros esportes, e de repente, no momento em que tudo começa a acontecer, a torcida parece que acompanha aquilo, principalmente daqueles segmentos que trazem essa tendência também mais violenta. Então, para o indivíduo que traz esse instinto da violência mais aflorado, para ele aquilo é prazeroso.
Muitas vezes até ele vai municiado para esses eventos, esperando que aconteça ou preparado para provocar aquele desequilíbrio todo. Então nós vemos isso acontecendo. No caso da sensualidade, no carnaval, por exemplo, nós vemos muito isso, pessoas que gostam de bebidas alcoólicas, pessoas que gostam de estimular a sensualidade, até mesmo a sexualidade. E aí então encontram naquele local o prazer. Então nós temos hoje o mundo físico, para nós, que traz, né, desses estímulos todos que nós vivemos, experiências diversas que nos proporcionam esse prazer, fazendo com que nós desejemos cada vez mais vivenciar essas sensações e estar nesses ambientes que trazem para nós essas sensações. Só que quando nós começamos a analisar a nossa natureza espiritual, e isso independente de qualquer crença, qualquer religiosismo, de pensar assim, nossa, mas está falando de espírito porque é religião. A doutrina espírita não se baseia nisso. Ela traz a realidade do espírito porque comprovou, através da observação e das experiências, a existência do espírito. Então, se esse elemento existe e se esse elemento pode ser observado, não podemos negar todos os efeitos que caem sobre ele. Se são efeitos positivos, vemos então esse elemento espiritual, esse elemento extracorpóreo, se elevando cada vez mais dentro do campo moral e intelectual. Se são efeitos negativos, vemos o sofrimento se manifestando sobre ele, trazendo todas as consequências de dor, de sofrimento, de atraso, de desequilíbrio. E nós temos então que pensar, bom, eu não me importo com aquilo que eu vivo, eu quero viver o prazer. Está, nesse momento, assumindo todas as responsabilidades para sofrer as consequências disso. Então a doutrina começou a se formar através dessas observações, compreendendo o indivíduo que vivencia fora da matéria, e através daquilo que ele viveu no mundo material e também no mundo espiritual, observando as consequências que ele vivencia. E aí então, através de todos os depoimentos, de todas as entrevistas que foram feitas, os espíritos começam, eu vivi dessa forma e as consequências foram essas. A partir desse impacto imediato, e Kardec teve oportunidade na época, antes de trazer todo esse corpo moral, porque imaginemos assim, o processo pedagógico que acabou sendo utilizado. Em vez de trazer um corpo moral de imediato, de trazer livros como o Evangelho, de trazer grandes ensinamentos sobre as leis naturais e tudo mais, os espíritos deixaram o seguinte, observem aquilo que existe em volta de vocês. Então primeiro os espíritos começaram a se mostrar, através dos fenômenos, através dos eventos que foram observados por Kardec e todos os participantes da elaboração da doutrina e outros curiosos também. Depois que comprovaram então a existência desse elemento espiritual, desse elemento exterior, começamos então a observar as suas condições. Quem eram esses indivíduos e como eles estavam? E depois por que eles estavam? Então, primeiro observando o que era. Depois quem eles eram e como eles viviam. Depois, a partir dali, começamos então a elaborar, para entender a lei de causa e efeito e do porquê essa lei age desse jeito. Então vemos que os espíritos não começaram de trás para frente, eles começaram exatamente daquilo que estimulava inicialmente a nossa curiosidade, depois começaram então a trazer para nós essas impressões e depois começamos a racionalizar o entendimento sobre essa nova realidade. Então conseguimos perceber que aquilo que nós vivenciamos no mundo material, em termos de prazeres, em termos de sensações, trazem para nós consequências que repercutem também no mundo espiritual. E isso pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Então, essa expressão que Jesus utilizou sobre porta estreita, sobre porta larga, sobre perdição e tudo mais, o caminho que leva para a vida, e os poucos são poucos, né? Os poucos que conseguem acertar com ela, traz para nós exatamente esse entendimento baseado em tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Aliás, eu trouxe para vocês uma passagem
uma pequena explicação num dos nossos estudos, mostrando que para que nós possamos entender esses conceitos passados por Jesus e estudados aqui no Evangelho, Kardec traz naturalmente explicações mais detalhadas para que essas expressões fiquem claras e fiquem bem compreendidas. Mas é fundamental que nós tenhamos uma base doutrinária para entendermos exatamente o seu significado. De falar, por exemplo, que porta estreita e porta larga são vivências do mundo material, do mundo espiritual, doutrinariamente nós precisamos entender o que é o mundo material. O que significa estar encarnado, o que significa ser estimulados ou sermos estimulados por todos os eventos e experiências que nós temos aqui. De que forma que isso repercute no mundo espiritual? Aí nós temos que entender sobre a desencarnação, sobre a vida no mundo espiritual. Se nós não tivermos esses conceitos básicos, isso aqui não vai passar de uma frase religiosa, de uma expressão que é utilizada dentro do universo religioso sem nenhum tipo de racionalidade. Então por isso que nós, que temos a oportunidade, bom dia pessoal que chegou, nós que temos a oportunidade de estudar esses conceitos, quando se fala numa pequena expressão, viver no mundo material, nós imediatamente começamos então a processar todas as informações que nós temos sobre a realidade do mundo material, provas, expiações, relacionamentos, vícios, apego ao mundo material. Olha quanta coisa começa então a se desdobrar na nossa mente simplesmente a partir de uma frase, de um conceito. Quando se fala em viver no mundo espiritual, é a mesma coisa. Falamos em reencarnação, falamos em desencarnação, depois reencarnação, sobre o período de perturbação, o sofrimento do espírito, o apego com o mundo material, a necessidade da desmaterialização e da sua espiritualização. Então todos esses conceitos são pecinhas de um quebra-cabeça que vão se juntando exatamente no momento em que nós pegamos uma expressão. Quando se fala quão poucos são os que acertam com ela, ou seja, muitos são chamados e poucos os escolhidos. São chamados para quê? São escolhidos para quê? Quem são esses eleitos? São privilegiados? Essa ideia de salvação diz respeito a uma questão limitada daquele entendimento de bairrismo? Junta aquela panelinha está salva, o resto não está salvo? E aí então a doutrina vem e traz para nós todos aqueles conceitos que vão modificando esse nosso entendimento. Então, de um modo geral, a gente chegou até a falar sobre isso há muito tempo, num dos nossos estudos, quando alguém aparece no centro espírita, ou aparece numa sala de estudos, ou faz a leitura de um livro, simplesmente assim naquele primeiro contato, dependendo daquilo que ele observa, ele lê aquela frase e fala assim, para mim isso aqui não tem sentido. Não tem sentido porque a chave para o entendimento não foi ainda conquistada. Vai a um centro espírita, ouve uma palestra sobre um tema, ele fala assim, esse tema para mim não tem nada a ver. Só que aquele tema faz parte de outros 300 temas que ele não acompanhou. Então é como se eu pegasse a pecinha de um quebra-cabeça, quando se fala de paisagem especial, né, imagina aquele quebra-cabeça que tem uma floresta, que tem o mar, que tem o céu. Você pega aquela pecinha verde, aquela pecinha azul, aquela pecinha que tem mato, e mostra para ele e fala assim, adivinha o que tem desenhado nesse quebra-cabeça. Ele não vai conseguir, porque é uma peça que não traz para ele ainda uma quantidade suficiente de informações para que ele possa desenhar o quadro todo. Por isso o aprendizado doutrinário é um processo, não é algo que acontece de uma hora para outra. Nós até já tivemos aqui algumas vezes, né, alguns visitantes que apareceram na sala, lançando aquele desafio, principalmente pessoas que abraçam outras crenças religiosas. Me prova isso que vocês estão falando. E isso que é em 5 minutos, naturalmente, né? Então é aquela pressa, aquela arrogância, muitas vezes, de fazer uma comparação daquilo que ele sabe durante todo o tempo que ele estudou, para promover um debate de 5 minutos que ele queira, então, né, desmontar aquilo que os outros sabem, ou esperando que alguém desafie aquilo que ele sabe. Então essas passagens do Evangelho só vão ser bem compreendidas se nós tivermos um alicerce bem elaborado, bem estruturado para o seu entendimento. Do contrário, vai sendo uma daquelas frases decoradas, daquelas frases dogmáticas, que acabam não sendo aceitas, porque ninguém tem paciência para poder acompanhar um estudo a longo prazo.
querem respostas prontas. Só que, na verdade, esse conceito filosófico, ele é desenvolvido com o tempo, com dedicação, com estudo, com entendimento, e não simplesmente de uma hora para outra. Não é uma transferência de arquivos. O indivíduo aparece e diz assim, eu quero entender sobre isso, faz aí um Ctrl+C, Ctrl+V e me passa tudo. Não é assim. Então esses conceitos, essas expressões que são utilizadas, elas se tornam muito de mais fácil compreensão quando nós temos já essa bagagem anterior. Né? Mas é exatamente por isso, né, Décio? A gente não questiona a verdade que o outro conquistou. Dele dizer assim, por exemplo, né, a minha verdade é a verdade verdadeira. Tá, para você pode ser. O problema não é aquilo que ele acredita, é como ele lida com aquilo. Dele acreditar que a verdade dele é a verdade absoluta, é a verdade definitiva, e que os outros estão errados. Para nós espíritas, por exemplo, aquilo que nós aprendemos é para nós a nossa verdade. Uma verdade mais racional, uma verdade mais lógica, porque nós entendemos assim. Mas por que a do outro não pode ser lógica para ele também? Então, na verdade, o grande problema é nós lidarmos com aquilo que nós acreditamos, não no que nós acreditamos. Hoje nós temos um preconceito que foi construído em torno do islamismo, por exemplo. Quando se fala no islamismo, a primeira imagem que nós vemos hoje, lamentavelmente, porque é isso que a televisão mostra, e pelo fato de nós não estudarmos, não nos esclarecermos, nós aceitamos aquilo como sendo uma realidade. Falou em islamismo, falou em muçulmano, pensamos em terrorismo. Pensamos em fundamentalismo e intolerância. Então o problema não é aquilo que ele acredita. Se ele acredita que Alá é o Deus absoluto, se ele acredita que o Alcorão é o livro que traz o conteúdo de verdade de todo o universo, isso aí é uma questão de preferência. O problema é ele acreditar que ele tem a verdade e os outros têm a mentira, e ele tem o direito de impor a sua verdade. E isso acontece o tempo todo, de uma forma mais violenta ou menos violenta, inclusive por nós que somos espíritas. Quando pegamos o livro dos espíritos, colocamos embaixo do braço, levantamos o nariz e falamos assim, todas as religiões se iludem, nós temos a verdade. Então, na verdade, é uma questão não é do que eu tenho, é de que forma que eu lido com isso no relacionamento com outros. Então, essa nossa interpretação desses ensinamentos, essa interpretação correta, vai depender do correto entendimento que nós temos dos conceitos doutrinários. Que não coloca a doutrina espírita como salvadora. Fora do espiritismo não há salvação. Nós sabemos disso, que não é assim. Se nós falamos fora da caridade, onde existe caridade, independente das tendências, é ali que se encontra a verdadeira salvação. E essa até mesmo a expressão salvação. Salvação do quê? Salvação de quem? Falamos da salvação de nós mesmos, de nos livrarmos dos sofrimentos que nós mesmos causamos. O Décio colocou, né, é tão ruim o islamismo que é a religião de maior preferência na Terra. Pena que se passa só coisas ruins e dos fundamentalistas. É porque a gente lembra sempre, né, que a mídia, de um modo geral, ela vende aquilo que as pessoas querem. Tanto que nós não temos um programa que fala sobre caridade. Nós temos programas que falam sobre casos policiais. Por que não temos um programa exclusivo de mostrar obras sociais, pessoas que trazem grandes realizações? Nós temos programas alerta, policial, urgente, que mostram as desgraças do mundo. Por que isso tudo? Porque isso dá audiência, porque nós buscamos essas informações. Já pensou você sentar na sua poltrona, colocar assim aquela almofada, põe o prato de comida em cima, aí você está assistindo falando de coisa bonitinha, de coisa bacana, aí você fica, nossa, que tédio. Agora quando você muda o canal e aparece sangue para cá, sangue para lá, você come até mais rápido. Não tem nem assunto para poder falar. Porque é uma tendência que o mundo tem. É a lei da oferta e da procura. Então, por exemplo, o islamismo é uma religião que ela traz grande benefício para a humanidade em termos de transformação. São valores nobres, valores elevados, mas tem ali as suas exceções. Que, lamentavelmente, são essas exceções que se destacam. O indivíduo que traz o terrorismo, porque o seu objetivo é exatamente esse, o terrorismo é promover o terror. Quando você promove o terror, você traumatiza. E qualquer tipo de trauma traz consequências.
Então, um indivíduo que praticou um ato terrorista, ele disseminou o terror em torno daquela imagem que qualquer pessoa que segue, não aquela religião, porque nós sabemos que aquele terrorista não seguia a religião, ele se dizia pertencer a ela. Porque para você viver a religião, você vivencia os seus valores. E aquele caso não é esse. Mas a ideia do terror foi transmitida, foi disseminada. E qualquer pessoa que se manifeste com as características de seguidores daquela religião é visto como um terrorista em potencial. Assim como na Idade Média, o catolicismo, que tinha ali a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício como sendo a obra de maior terror, quando aparecia alguém vestido de preto dizendo que era católico, as pessoas se escondiam. Porque eu já ficava imaginando, se ele me vir aqui e começar a perguntar alguma coisa e não concordar, eu estou perdido. Então, esses são os equívocos que nós temos no mundo hoje. E isso tudo diz respeito exatamente a essa porta larga, vivenciar esses prazeres, né? Fechando todo esse pacote que a gente deu volta aqui para falar exatamente sobre isso. Os prazeres são infinitos, a gente não tem prazer somente no sexo, prazer na alimentação e prazer na violência. Tem prazer de você vivenciar a sua religião, um prazer saudável ou um prazer nocivo. O prazer saudável, quando você consegue crescer e se transformar a partir dela. Um prazer negativo, quando você começa a se tornar cada vez mais egoísta, cada vez mais intolerante por causa dela também. A religião é como alimentação. Você pode ter uma alimentação saudável, um prato colorido, né? Fala em comida saudável, olha quem aparece. Né, André? Então, aquele prato colorido, prato saudável, nutritivo, enquanto você pode pegar o mesmo prato e colocar substâncias que são saborosas, que são deliciosas, mas que são extremamente prejudiciais para o organismo quando não bem administrada, quando não bem dosada. Daí se colocou uma pessoa que diariamente passa coisas boas a um grupo que procura disseminar, não dá ibope, não é extraordinário para divulgar, lei da oferta e da procura. É isso que a sociedade quer? É isso que a sociedade deseja? É esse tipo de sensação que ela quer vivenciar? Não. Ela quer vivenciar adrenalina. Ela quer vivenciar aquele prazer mórbido. Consequentemente, ela vai buscar aquilo que para ela é prazeroso. Vamos aqui para a segunda passagem. Agora o livro de Lucas, capítulo 7. Capítulo 12, desculpem. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiar por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim todos os que obrais na iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando virdes que Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais de fora, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, e do Setentrião e do meio-dia muitos que se assentarão à mesa no reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Aqui, iniquidade é o oposto de equidade. Equidade fala de igualdade, de justiça. E iniquidade fala exatamente dessa distorção, dessa visão. Aqui, quando se fala do Oriente, do Ocidente, do Setentrião são, né, o Oriente é aquela parte da direita, o Ocidente é a parte da esquerda, o Setentrião vem das regiões setentrionais, que são as regiões norte. E aqui o meio-dia, que é o meridiano, ou meridional, foi uma interpretação equivocada, uma tradução errada que fizeram aqui, né? Porque fala exatamente do povo de baixo. Então nós temos ali aquele grupo que fica mais na parte de baixo, o setentrional na parte de cima, né? E embaixo os povos do sul. Então ele fala do norte, do sul, do leste e do oeste. Então todos se assentarão à mesa de Deus. Exatamente porque o convite foi feito. Nós vimos ali nas bodas de núpcias, naquela festa em que todos foram convidados.
mas são poucos aqueles que se vestem adequadamente para participar daquele banquete. Então todos chegam com as portas abertas para vivenciarem as religiões, para vivenciarem esses ensinamentos, mas são poucos aqueles que se preparam, se dedicam e se transformam a partir dela. Né? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, fraterna. Vamos lá, então. Item número 5. Kardec vai trazer para nós algumas explicações a esse respeito. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. Né? A gente fala das más paixões, lembrando sempre que paixões não está sempre relacionada com o sentimento afetivo de estar apaixonado por alguém. Mas paixão é aquele sentimento intenso que nos motiva e nos envolve a partir de uma certa experiência. Paixão pelas religiões, pelo trabalho, pela família, pelo local, por alguém afetivamente. Só que as más paixões são exatamente essas sensações prazerosas e impulsivas que acabam nos atingindo a partir dos estímulos que o mundo físico oferece para nós de uma forma negativa. Então as paixões pela violência, pelo poder, pelo egoísmo, pela intolerância, pela sensualidade, pela alimentação, pela leviandade, pela fofoca. Que coisa mais prazerosa que fofoca? Que coisa mais prazerosa do que fazer uma crítica? A gente vê muito isso com facilidade nos nossos meios sociais. Principalmente agora, né, como a gente sempre lembra, com as comunicações tão fáceis e tão rápidas e tão abrangentes, você coloca uma mensagem numa rede social, milhares de pessoas acompanham aquilo que você disse. E de um modo geral a gente faz o quê? Um comentário, uma crítica, principalmente com o cenário que nós temos hoje, né? Poderíamos dizer assim que assuntos para serem criticados e pessoas para serem criticadas na atualidade não faltam. É o que mais se tem hoje. Então você coloca uma foto de um político, a foto de uma personalidade e pronto. Vem ali um monte de comentário negativo, improdutivo e até mesmo, né, destrutivo também. E isso traz prazer. Então é muito fácil a gente dizer uma crítica e é muito difícil a gente fazer um comentário positivo. A da salvação, que é a porta, é estreita porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima, são poucos os chamados, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então essas más tendências que nós temos, aquilo que provoca o prazer, é sempre muito mais presente e muito mais intenso. E se nós quisermos evitar que aquilo aconteça, vem exatamente ali o momento do sacrifício. Porque você vê alguma coisa e você tem vontade de fazer. Se você sabe que aquilo é prejudicial, você fica assim, não vou fazer, não posso fazer, tenho que segurar, tenho que me evitar. Por que você está dizendo isso? Você está entoando esse mantra de autocontrole, porque a tendência é você fazer. E o esforço vem exatamente em não fazer. Eu vi uma foto no Facebook, eu vou escrever, não vou escrever, não vou escrever, não vou comentar, e segura forte, segura a respiração, e aí passa a vontade. Mas de imediato, o primeiro impulso que você tem é concordar, discordar, criticar, participar da bagunça. Recentemente tive um aluno cujo pai fez uma cirurgia de redução de estômago, né, uma gastroplastia, para controle de obesidade. E aí então teve um dia que, com a aula marcada, o aluno não apareceu. Naturalmente entrei em contato com a família, né, mas houve algum problema, alguma coisa? Não, é que, aí eu falei com a esposa, né, que é com quem eu tenho contato, não, é que meu marido ia levar, mas ele acabou passando mal, porque ele tinha feito cirurgia recente, né, porque ele acabou comendo o que não devia e passou mal. Então ele estava sozinho em casa, foi para a cozinha e pronto, né, deitou e rolou, abriu geladeira, abriu o armário, aquela coisa, começou a comer sabendo que não podia, porque quando alguém está em casa, né, mesmo sendo filho pequeno, fica, pai, não pode comer isso, pai, não faz aquilo, pai, eu vou contar para a mãe.
E ele então sozinho em casa, típico Hermes, típico. E ele sozinho em casa então começou a se lambuzar ali de coisas. Que ele dizia, só um pouquinho, só para matar a vontade, não deu outra. Chegou em casa, estava gemendo lá. Gemendo porque começou a passar mal. Porque é uma tendência prazerosa, é uma vontade que se tem. Para aqueles que têm vícios, né, com relação a substâncias, bebidas alcoólicas, tabagismo, drogas. Não é somente uma dependência, tem também o prazer. Só que é claro, no momento em que o prazer é saciado, para aqueles que estão mais conscientes, vem depois a depressão. Essa depressão, pós-prazer, é sempre algo negativo. É aquele arrependimento, aquela culpa, aquele mal-estar, por ter cedido aquilo que não devia, mas muitas vezes a sensação é mais forte, o desejo é muito mais forte. Então, mais uma vez, nós não falamos apenas com relação a esses hábitos, Miriam, do nosso dia a dia, do físico. Esses nossos hábitos morais são muito mais difíceis porque eles não trazem para nós uma consequência física. De você se alimentar, de você usar uma substância, de você ter comportamento. Ficar quieto no momento da crítica acaba sendo muito mais difícil porque a gente acha que isso tem pouca importância. Agora, quando a dor física atinge, já é diferente. Este é o estado atual da humanidade terrena. Porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. E lembra que o mal não é o mal da maldade. É o mal da fraqueza humana, o mal dos instintos, o mau comportamento, a má conduta. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perfeição a imensa maioria das criaturas. Condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Então nós vemos que esse estado em que nós estamos agora, a Terra do jeito que ela é hoje, essa imagem que nós temos do nosso planeta, Kardec está dizendo aqui que Deus não tornou isso imediato, não tornou isso definitivo. Tanto que essa visão que nós temos, Kardec faz agora aqui uma análise, principalmente a respeito do entendimento que se tem das escolas religiosas tradicionais, dizendo que a nossa existência é única. Então estarmos aqui hoje, a existência nesse mundo agora, é única. Então estarmos aqui hoje, nessa condição, é a nossa única chance de alcançar esse paraíso. Só que o nosso mundo hoje, de um modo geral, a tendência é nós termos ainda essas imperfeições. E se nós temos ainda essas imperfeições, Deus seria muito injusto se não desse para nós a oportunidade de nós nos redimirmos. Diante das quedas, diante dos equívocos que nós ainda praticamos. Até porque não é o caso de nós explorarmos esse assunto, mas quando se fala em reencarnação, certamente nós temos muito mais sorte de estarmos encarnados hoje, no início do século XXI, do que alguém do século XVI, do século XVII, do século XVIII, onde os instintos eram muito mais agressivos, onde o mundo trazia para nós muito mais dificuldades por falta de estrutura, por falta de conforto, de tecnologia, de abundância. Então nós temos oportunidades de vivenciar essa nossa experiência com muito mais facilidade do que quem viveu há 3 séculos. Então por que nós temos essas facilidades de hoje e aquele indivíduo não tem? Não tinha forma de se comunicar, de se transportar, de ter uma vida equilibrada. Por isso, então, devemos entender essas palavras, de muitos são chamados, poucos os escolhidos, porta larga, porta estreita, em sentido relativo, não absoluto, dizendo que esse é um processo a longo prazo, não imediato. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, repetindo aqui Kardec,
Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Porque a imensa maioria das criaturas não consegue ainda superar suas próprias fraquezas, suas próprias tendências. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que a humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras experiências? Então, quer dizer, toda a humanidade estivesse agora aqui no nosso planeta, e quem conseguir passar de ano, passou. Quem não passou, reprovou, já era. Sofrimento eterno, dor e ranger de dentes. Porque aqui ele fala, nessa outra passagem aqui agora, como foi colocado para nós. Aqui por Jesus, ele diz assim: apartai-vos de mim todos os que obrais na iniquidade. Ali será choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus. E vós ficarás fora deles, idos. Olha que palavras fortes, temerosas, né, pavorosas na verdade. E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do Meridiano, muitos que assentarão à mesa do reino de Deus. Então, quando se fala que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, é uma única chamada que nós temos? Essa é a questão que nós temos que analisar. Só tem uma lista de aprovados? Não tem segunda chamada, terceira chamada? Felizmente nós temos ali, né, vários vestibulares, várias provas, várias experiências que nós podemos vivenciar. Como é que está o som, pessoal? Voltou agora? Voltamos? Então, aqui no nosso último parágrafo, Kardec coloca assim para nós, né, que mas quais as faltas de que a humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras experiências? Por que tantos encolhos semeados no seu caminho? Escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita, que apenas um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, iluminam-se os pontos obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, como a gente comentou agora há pouco, é necessário que, para entendermos essas passagens dos Evangelhos, é fundamental que nós tenhamos uma compreensão das bases da doutrina, que traz para nós explicações que não foram criadas a partir de uma nova ideia, de uma invenção, mas ensinamentos trazidos pelos próprios Espíritos e analisadas cuidadosamente, a partir de ideias que já vinham há muito tempo sendo disseminadas. A transposição das almas, né, a reencarnação, a ideia da vida no mundo espiritual, a influência dos espíritos no mundo físico, todos esses são conceitos que há muito tempo fazem parte da cultura, ou das culturas aqui no nosso planeta. Então o que a doutrina fez foi estudar com mais cuidado, com mais análise, né, com mais racionalidade, esses conceitos e inclusive somando-se a isso as orientações passadas pelos próprios espíritos. Só que sem essas orientações, esses conceitos do passado, né, não transposição das almas, transmigração das almas, né, esses conceitos do passado ficavam perdidos em meio a outros tantos conceitos, que a partir dessa análise racional, esses conceitos começaram então a ficar para trás, a cair, e somente aqueles que eram realmente sólidos
se sustentaram, se mantiveram. São conceitos, por exemplo, como céu e inferno, que já começam a perder espaço, exatamente porque as pessoas têm essa esperança de que Deus não é esse Deus que condena definitivamente, condena eternamente, mas é aquele Deus que permite a remissão, permite o arrependimento, né, e a reconstrução do próprio espírito. Anjos e demônios, né, a ideia mística que hoje se encontra presente muito mais no campo da fantasia do que da realidade, embora seja um elemento forte de crença na atualidade, já começa também a perder espaço. Já começamos a ver os espíritos atuando de uma forma positiva ou negativa, substituindo esses conceitos. A vida no mundo espiritual, a comunicação, a possibilidade da comunicação, deixou de ser um sonho e começou a se tornar uma realidade a partir das tantas e tantas mensagens que chegam no mundo espiritual, diariamente, continuamente. Seja através de médiums que trabalham organizadamente para levar essa comunicação às pessoas, sejam as próprias pessoas que têm essa percepção. Então isso tudo começa a mudar esse nosso entendimento, em especial essa ideia da unicidade da nossa existência, ou seja, uma única existência aqui no nosso mundo físico, que acaba entrando em contradição exatamente com essa justiça divina. Se eu tenho essa única existência e eu falho, porque eu nasci num ambiente que pode ou não ser favorável, em companhia de pessoas que pode ou não ser favorável, vivendo experiências pessoais, econômicas, sociais, de saúde, que podem ou não serem favoráveis. Então, nessa desigualdade que existe no mundo hoje, como é que Deus pode exigir mais de um do que do outro? Porque é muito fácil você ser bonzinho vivendo num ambiente bem estruturado, com pessoas bem equilibradas. Mas para aqueles que vivem carência de todas as naturezas, dificuldades diversas, experiências dolorosas, qual é a medida exatamente que Deus utiliza para poder pesar aquilo que o outro pode ou que o outro não pode? E esse argumento ele é muito bem explicado por aqueles que acreditam nessa ideia quando se fala sobre Jó. Vocês se lembram, né, que Jó foi testado, por isso aquela expressão, uma paciência de Jó? Porque Jó foi testado em tudo, ele perdeu seu patrimônio, perdeu sua família, simplesmente para ser testado na sua fé. Divaldo chega até a comentar que essa passagem era uma alegoria, não é uma passagem real, mas é uma alegoria para trazer para nós uma ideia. Então Jó foi testado, mas espera aí, Jó foi testado na sua fé, mas por que ele? Ele deve ter olhado para o céu e dito assim, mas por que eu, Senhor? Por que não testou o outro? Eu já mostrei que eu acreditava, precisava ser testado? Por que o outro que não acredita não passa por experiências que ele possa ser testado? Então a gente começa a perceber a incoerência dessa ideia de imaginar que Deus nos coloca numa única existência para alcançar o paraíso, nos colocando em condições tão desiguais. Do contrário, nós poderíamos pensar que essa estabilidade material, de viver, por exemplo, num país desenvolvido, na América do Norte, lá no leste asiático, né, no Japão, por exemplo, na Coreia do Sul, viver na Europa, é muito fácil você ir para o céu, tendo tudo à mão. Uma boa estrutura, uma boa remuneração, uma boa condição de vida. Vai viver na América Latina, na África, em países da Ásia, para ver se é tão fácil assim você manter a sua fé, passando fome, vivendo doenças, perdendo entes queridos e com todos aqueles conflitos que nós temos hoje, como por exemplo no Oriente Médio. Muito fácil. Dentro da sua casa assistindo a televisão, fazer um trabalho para você alcançar o céu. E aquele refugiado lá na Europa, passando frio, passando fome, vivendo desespero, como é que ele vai manter a fé dele? E aí nós temos então a lei de causa e efeito, a reencarnação, que são ali elementos importantes nesse processo evolutivo. Que não é simplesmente um sorteio que elege quem vai viver bem ou quem viver mal. Mas vamos aprendendo indefinidamente, tanto quanto for necessário, para aproveitarmos essas experiências para irmos sendo lapidados nesse processo de transformação.
Angelina colocou: nosso desafio é conviver com os diferentes, porque também somos diferentes. E aí vem aquela questão, né, Angelina? Mas por que Deus nos fez tão diferentes assim? Eu queria ser diferente do outro, só que eu queria ser diferente estando do lado positivo, não diferente do lado fraco. Eu sou diferente do outro, o outro é diferente de mim porque ele tem uma vida melhor, tem uma saúde melhor, tem uma família melhor. E eu sou diferente porque peguei o lado ruim. Por que Deus seria tão desigual nesse sentido? Primeiro porque não podemos sondar os mistérios de Deus, seria um argumento fácil. Mas mesmo não podendo sondar, mas quais são os critérios, pelo menos, para entender por que eu sou diferente e pegando o lado negativo dessa diferença? E por isso, então, essa porta estreita mostra para nós que é uma dessas tantas experiências que nós vivemos, para nos libertarmos, né, desse universo de prazeres que nós estamos, em que nós estamos inseridos, né, do qual nós estamos cercados, para poder viver então essa porta estreita, que é a porta do mundo espiritual, que é a porta do crescimento espiritual, que somente através da, poderíamos dizer, abstinência desses prazeres mais materiais, mais materializados, é que nós conseguiremos viver as experiências espirituais. Só que essas experiências mundanas ainda, como são chamadas, né, dentro desse universo religioso, são ainda muito mais intensos do que as experiências espirituais. Porque as experiências espirituais dependem de um sacrifício. As experiências mundanas, simplesmente da sua vivência. Então daí que nós temos, né, a necessidade de entendermos esses conceitos de porta larga e porta estreita, de entendermos ali o porquê de passarmos por um caminho e passar por outro, quais são as consequências e de que forma que isso se dá. Então, através da anterioridade da alma e da pluralidade dos mundos, como diz Kardec, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos obscuros da fé. Esses pontos obscuros da fé vem exatamente isso. Acreditar porque eu sou obrigado a acreditar, mas nem sempre eu concordo. O dogma diz que a ideia é aquela, que eu tenho que aceitá-la e viver em função dela. Só que nós acabamos encontrando incoerências em várias situações. Por exemplo, um exemplo claro da gente ver isso é dizer que se você fizer parte de uma determinada crença, você vai ser salvo. Mas aí você encontra alguém que tem uma crença diferente da sua, que é uma pessoa amorosa, caridosa, generosa. E como ele não vai ser salvo vivendo os preceitos mais elementares dessas filosofias, que é exatamente o amor. Só pelo fato de ele não acreditar na teoria que eu acredito, mas ele vivencia os mesmos conceitos, então significa que a salvação não se encontra restrita a alguns eleitos de uma instituição, mas os eleitos de um modelo de conduta. E felizes aqueles que puderem, que conseguirem vivenciar esse modelo moral, e gradativamente irem se desprendendo daquele apego ao mundo material, porque é ainda muito intenso. E sendo um mundo como o nosso de provas e expiações, um mundo tão materializado, tantas sensações, basta a gente ver o nosso corpo grosseiro, formado com tantas inervações, né, que provocam em nós sensações diversas. Você se alimenta, o alimento chega até seu estômago, dá aquela saciedade e é o prazer. Se eu quero mais aquela sensação, eu vou me alimentar cada vez mais. O nosso cérebro produzindo tantas e tantas substâncias, em virtude do modo como eu me comporto, do modo como eu vivo. Então, me libertar dessas sensações para viver sensações imateriais. Só que mesmo assim não é uma questão de viver os prazeres espirituais. Não é uma questão simplesmente de você ser feliz, mas de você fazer aquilo que é o certo. Porque também é uma barganha equivocada que nós fazemos. Eu faço isso porque eu quero alcançar um mundo feliz. Quer dizer que se não existisse um mundo feliz, você não teria motivo nenhum para fazer isso. Então a ideia do certo e do errado, ela precisa ficar muito fixa. Ser muito real para todos nós, para você fazer aquilo que é certo, pelo fato de ser certo. A consequência virá a felicidade, e não o contrário.
Eu vou fazer tudo isso porque eu quero chegar ali, porque eu quero ser assim. Não, faça isso porque você tem que fazer. É um princípio fundamental. Daí essas promessas, essas barganhas que nós fazemos, que acabam inevitavelmente nos levando à frustração. Até porque os caminhos que são apresentados, ou os métodos que são oferecidos para alcançarmos essa felicidade, eles não são absolutamente conhecidos. Daí então assim, olha, você quer ir para o céu? Então você me dá uma grana. Você quer ir para o céu? Faz tal coisa. E aí você faz, o céu não chega. O que acontece? Só se desilude quem se ilude. E aí vem a frustração e você não consegue alcançar. Então faça por uma questão de compromisso pessoal, que o resto virá como consequência. E temos que ter fé que isso é o correto, que isso é uma determinação. Porque do contrário, eu vou fazer, vou continuar me frustrando temporariamente, porque o mundo nosso nos oferece isso hoje. E eu fico me perguntando, quando será que isso vai se transformar? Então façamos pela obrigação, pelo compromisso de fazer. E deixa o resto então, motivado pela fé, muito desafio, Mauri. Porque quando se fala em fé, você faz por acreditar que dá certo. E não porque te deram já uma prova de que você vai conseguir. E você fica se perguntando, poxa, eu vou fazer isso. Mas será que é assim mesmo? Esse será já denota uma dúvida muito grande e já provoca uma rachadura na fé. Então é aquela obstinação. Eu faço porque eu sei que vai dar certo, porque essa é a minha convicção. E aí então a gente consegue, a partir dessa grande motivação, alcançar tudo isso. E é isso que a doutrina espírita tem de mais valioso. Porque os espíritos vêm dizer para nós, façam porque nós estamos dizendo que nós conseguimos também. Já as outras crenças, infelizmente, se baseiam em textos que foram escritos no passado e agem a partir dali. Nós temos a oportunidade, por isso a doutrina espírita é vista então como consolador prometido. Porque esses depoimentos, esse acompanhamento que nós temos, trazem exatamente para nós essa visão. Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, pessoal. Nós paramos aqui então no nosso na porta estreita, o texto número 5 que nós finalizamos agora, e o próximo texto do nosso estudo será aqui, deixa eu pegar rapidamente, será o item número 3